porque o Remo já começou a sua fase de treinamentos para a próxima partida no Campeonato Brasileiro contra o Atlético. A gente trouxe informação ontem que o Atlético venceu na última rodada a equipe do Goiás, mas o clube do Remo, mesmo vivendo um momento difícil, né? Pelo menos até agora, o pior do Remo na Série B, com 2 derrotas consecutivas, e esse agrava, inclusive, por ser no Clássico. São 3 derrotas em 4 jogos. Verdade. O Klaus, zagueiro Klaus, falou na entrevista coletiva e deu algumas declarações interessantes. Mesmo nesse momento ruim, os resultados também estão ajudando o clube do Remo, tá? Novo Horizontino e Goiás perderam na rodada e a distância para o G4 não tá tão grande assim, tá? Então vamos ouvir o Klaus falando sobre isso. Bom, a gente sabe que todas as rodadas a gente tem que pontuar o máximo possível, né? A gente estava fazendo isso desde o início da competição, indo para fora de casa, pontuando, dentro de casa, usando o fator da torcida e trazendo os 3 pontos, né? Então a gente está desde o início da competição olhando para cima, olhando nessa parte de cima da tabela, e eu acho que mesmo com essas 2 semanas de oscilação que tivemos, a gente não perdeu a distância, não está distante ainda da parte de cima da tabela. Então eu acho que é isso aí que a gente tem que buscar, né? Continuar somando, buscar essa vitória fora de casa para estar lá em cima na tabela. Acho que são 6 pontos também do líder, então assim, não é uma distância muito grande. A gente vai continuar olhando para cima, o campeonato é longo, mas jogo a jogo a gente tem que somar para continuar a estar lá em cima. Meus amigos, olhando para a tabela, sim, o Remo está vivendo um momento de oscilação, mas de uma posição que é confortável, de certa forma. Ou o torcedor do Remo tem que começar a se preocupar, porque as notícias que preocupam o torcedor azulino, como o Abner trouxe no início dessa semana, são mais fora do campo do que no campo. Mas a gente sabe que uma coisa reflete na outra, né? E, cara, a situação extracampo, normalmente, ela só aparece mesmo quando dentro de campo o resultado não vem. Quando o Remo estava voando, estava tendo ali, a gente não ouvia falar de nada. A gente até ouvia falar de algumas situações de alguns jogadores, mas não tinha aquela repercussão toda e tudo mais. E até porque se tivesse, tá querendo conturbar o elenco e tudo mais, o momento ali do time. Isso acontece com o Remo, aconteceu com o Paysandu ano passado algumas vezes também. Então isso sempre acontece. Sempre tem alguma coisa extracampo acontecendo, seja no momento ruim, seja no momento bom. Só que quando acontece um momento ruim de campo, o extracampo aparece um pouquinho mais. Até mesmo, e isso é um ponto que me incomoda, porque o futebol ele é um ambiente muito fofoqueiro, o futebol é um ambiente muito traiçoeiro, podemos dizer assim, e aí tem gente que guarda para quando a situação explodir, soltar tudo, e aí ver a coisa desandar ainda mais. Então, e falando sobre um momento de campo, para mim o que mais preocupa é o momento dentro de campo. Porque quando eu falava lá no início do campeonato que a defesa do Remo não prestava e não funcionava como devia, e o Marcelo Rangel estava fazendo milagre atrás de milagre, falava que não, Marcelo Rangel está salvando o Remo. Só que nos últimos jogos o Marcelo Rangel continua tentando salvar o Remo, só que a defesa do Remo continua não funcionando do jeito que deveria. A defesa do Remo continua permitindo muitas finalizações, a defesa do Remo continua permitindo que o adversário crie até com certa tranquilidade, porque falta marcação-pressão no Remo, falta muitas vezes aquele algo a mais na hora de disputar a bola, e eu pensei sinceramente que isso não ia acontecer no Repar, porque no Repar os caras vão entrar pilhados, eles não vão ter aquela intensidade abaixo que eles estão entrando. E não foi o que a gente viu. No Repar, mais uma vez, tem um lance para mim que é emblemático. O Marcelinho ele vai deixar a bola sair para lateral, Rossi chega, dá um coice por cima, dá o passe pro o Garcês, que cria uma grande jogada. Isso foi emblemático para mim, porque vários lances eram assim. O Paysandu ia lá, dava porrada no jogador do Remo, o jogador do Remo ia tranquilo, batia a falta e não tinha aquela mesma intensidade. Não que tinha que brigar, não que tinha que dar porrada, mas que tinha que ter a mesma intensidade. O Remo ele não está entregando isso. E aí, quando isso acontece, e o Marcelo Rangel faz 1, 2, 3 defesas, e aí na quarta ele não consegue, aí esse problema acaba aparecendo. Contra o Operário, foi a mesma coisa. O Marcelo Rangel ele faz vários milagres no primeiro tempo e aí no segundo tempo ele acaba tomando um gol. Só que o que acontece? O Remo vence o Operário. Contra o CRB, contra o Atlético Paranaense, situações piores ainda. Então o Remo ele já está oscilando e eu acho, sempre que eu puder eu vou ressaltar isso, pelo menos nessa primeira semana, que não é culpa do Antônio Oliveira.
não é culpa do Marcos Braz. Por quê? Eles chegaram em um momento que o Remo já vinha apresentando uma oscilação. É claro que quando sai um Papelinho, sai um Daniel Paulista, as pernas acabam quebrando. Mas essa oscilação do Remo para baixo já vinha ocorrendo. E o que dá para responsabilizar principalmente o Antônio Oliveira? Que nesse clássico era para o Remo ter entrado mais intenso. Por que não entrou? O que faltou do treinador? Aí o que faltou dos jogadores? Aí a gente ouve depois o treinador falar de uma maneira que como se... Por detalhe ali, o Remo ele não controlou o jogo. Não foi o que aconteceu. O Remo tinha a bola, mas não tinha o controle da partida. E cobrar do Antônio Oliveira que contra o Atlético isso não ocorra. Que contra o Atlético a defesa do Remo seja sólida, coisa que ela não foi durante boa parte dessa Série B. Dependia muito do Marcelo Rangel. E que o ataque volte a marcar gols com frequência. Principalmente o Pedro Rocha. Antes de ouvir você, Michel, queria colocar o Klaus para falar mais uma vez, porque o Matheus falou sobre essa questão das perdas que houveram durante as últimas semanas, Sim. né? Vamos ouvir aqui o Klaus novamente, meu querido Neto Neto. Volta até a câmera para cá, coloca nós três no ar, para mostrar o que ele falou justamente sobre como reagir, né, nesse momento. Vamos ouvir o zagueiro azulino. Bom, como já vimos no decorrer da competição, né, não tem jogo simples, independente da posição do adversário na tabela. A gente sabe que foi uma semanas, né, bastante tumultuadas aqui no clube, que teve troca de direção executiva, teve troca de comando técnico, teve um clássico, né, então as últimas 3 semanas foram bastante tumultuadas, mas a gente, como atletas profissionais, né, como profissionais do esporte, a gente tem que ter essa cabeça no lugar, pensar agora essa semana de que forma a gente vai encaixar um melhor time para esse jogo e independente da posição do adversário, como eu falei, a gente tem que entrar com foco total, com força máxima para trazer os 3 pontos de fora e continuar brigando ali em cima na tabela, como a gente tem feito desde o início da competição. E aí é o seguinte, Michel, o Remo perdeu o Daniel Paulista, perdeu o Papelinho porque levaram. Saiu o Ítalo também, que não jogava, mas era uma liderança também importante dentro do elenco. O Remo está perdendo peças. Repôs com o Braz e repôs com o Antônio Oliveira. E o Matheus falou que parte dessa oscilação não é culpa do Antônio, mas o Repá está um pouco na conta dele. Por quê? No momento que ele não traz a pessoa que mais conhece esses jogadores e mais conhece como funciona esse time para o banco de reservas, que é o Flávio Garcia, ele abdica dessa peça e deixa na tribuna, porque não é a mesma coisa de você ter o cara ali na beira do campo com você, também tem parte da culpa, o Michel. E o Remo tem que atravessar esse momento ruim. Cara, mas eu concordo com tudo que vocês estão falando aí, mas isso é natural, gente. A gente sabia que o Remo, em determinado momento, o Remo não ia ficar invicto a competição inteira. O Remo ficou o quê? 8 rodadas invicto? Por aí. Por aí, mais ou menos. A gente está na 12ª. Nas últimas 4, o Remo passou de ser um time top de linha para um time que não presta mais. Não é assim. Então, parece que o Remo não presta mais. Nada mais presta. O zagueiro não presta mais. Pra mim, o hoje, lateral é pipoqueiro. A grande diferença... Os volantes não marcam. O Remo ele não está apresentando, pra mim, uma grande diferença de desempenho de quando ele ganhava, principalmente nas últimas rodadas. Mas é que, como o resultado não está vindo, está aparecendo mais. Mas a oscilação, ela é inerente da Série B. Então, em determinado momento, o Remo ia ter que oscilar na Série B, ele ia passar por esse processo, e eu sempre disse isso. A forma como o Remo vai conduzir esse período de oscilação é que vai ditar o que o Remo vai querer no campeonato. Se ficar criando confusão o tempo inteiro... Sim, qualquer coisa já querer mudar, já querer dar um choque. Daqui a pouco o Remo tá brigando para não ser rebaixado. É sério. Se continuar tomando decisão por conta do momento ali, né? Se ficar tomando decisão, diretoria, e aí vai Tonhão e Braz, se ficarem tomando decisão por conta de resultado e pressão de torcida e não acreditarem no que eles estão fazendo, daqui a pouco tá brigando para não ser rebaixado. E o Braz falou muito sobre projeto, né? Então, Sim. se fala em projeto, não é um mês, 2 meses. Exemplo, o Remo tem um elenco que estava no topo do campeonato. Algumas rodadas estava a 3 pontos do líder. E a gente está ouvindo o Remo dizer que vai sair para contratar 3, 4 jogadores. Eu vou botar onde esses jogadores? Na cabeça de quem? Porque tem um monte de gente aí. Eu vou onerar a folha. E o cara já fica preocupado, né? Se ele aí o ele que vai rasgar. já fica preocupado, porque sabe que vai chegar. Se vai chegar para a parte da frente. Então pode chegar um zagueiro aqui. Não, e só um ponto, Michel.
Pra mim, eu não tô vendo o Remo oscilar em termos de desempenho. Pra mim, hoje, o desempenho do Remo é bem parecido com o que ele apresentou em outros momentos. Qual é a grande diferença? Eu acho que a diferença agora é que o Marcelo Rangel, nesses últimos jogos, não conseguiu fazer 5, 6 milagres e o Pedro Rocha não fez gol. Pra mim, e o resto do desempenho, pra mim, tá bem igual. É claro que, por exemplo, teve um jogo contra o Atlético Paranaense que foi horrível. Tem uma diferença, Mataus. Os times que enfrentavam o Remo saíam mais pro jogo. Sim. E agora o Remo está tendo que propor esse jogo. Não, mas é isso que eu falo. O Remo já tinha esse problema de propor desde o início, ele continua. Só que a diferença está aí, que é a forma de jogar. Teve que mudar, porque o Remo teve que ficar mais tempo no campo do adversário e não está conseguindo fazer. Eu fico com um comentário do Gabriel aqui. O Remo, para mim, ele não é que ele está oscilando, ele está num momento terrível ali, bem diferente do início. Não, o Remo ele não evoluiu. Sim. Para um time continuar brigando lá em cima, ele tem que evoluir. Porque o Remo, a gente falava, o Remo ele tem um jeito de jogar. Sim. E aí, contra o Criciúma, ele vai muito bem, tendo um pouco mais da posse de bola, mas talvez tenha sido o último jogo que o Remo foi muito bem com a posse de bola. Controlando, tendo ali até mais chances que o adversário. Contra o Criciúma lá. Sim. Depois, o Remo ele passou por momentos, por exemplo, contra o Volta Redonda aqui, foi um jogo bem complicado. Contra o Amazonas, o Remo sofre para fazer o gol, que é o gol do Pavani, até de cabeça. Não sei se o Remo teve uma vitória tranquila, absoluta. Acho que o Vila Nova, né? Tranquila? Não. Tranquila, não. O resultado foi tranquilo contra o Vila. Talvez o melhor jogo do Remo tenha sido contra o América Mineiro aqui. O América teve uma grande chance com o Bigode e o resto... Mas, gente, Série B é isso, não tem... E outra, voltar nesse negócio de jogador que vocês estavam falando, de jogador tá no Combu, não sei mais o quê. O Abner trouxe essa informação. Cara, jogador é livre para fazer o que ele quiser. O jogador não pode ser refém de resultado, tá? Sim. Porque o mesmo jogador que joga aqui, que quando o time dele vence, vai pro Combu e não paga nem a conta, chega 3 baldes lá para ele beber. O torcedor manda pra ele. É o mesmo jogador que quando o time perde, que ele vai passear com a família, ou que ele vai fazer um passeio para distrair a mente e tudo mais, o torcedor fica, o time perdeu e tá nessa situação aí, passeando e tudo mais. E quer ver um exemplo? O Nicolas. Sim. O Nicolas vivia no Combu. E quando ele estava fazendo gol esse ano, estava tudo certo. Depois que ele deixou de fazer gol, começou a aparecer foto dele com cerveja, ele no Combu, mas não sei o quê. Mas aí é o futebol, Michel. Cara, é o futebol, mas aí, pô... Não, eu acho que o jogador não tem que ser refém, mas ele tem que entender que vai acontecer. Não, o jogador tem que entender que ele tem momento para algumas coisas. Tem coisas que ele pode evitar. Foi o... Não lembro quem foi, se foi o Claudinei que falou algo do tipo que se eu não tivesse vencido eu nem ia sair. Não ia sair de casa. Não, isso é natural. Mas assim, por exemplo, você ficar apontando o dedo porque o cara foi no Combu... Pois é, se o Casares ano passado tivesse arrebentando e ajudasse o Paysandu a sair da zona do rebaixamento... iam querer dar um jet ski pro cara. Pois iam dar o jet ski, iam dar a lancha pro cara, entendeu? Enfim. Moto aquática. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ir muito por esse lado. Acho que o jogador, ele pode fazer, ele tá na folga dele, ele tem o direito de fazer, né? Mas aí, a partir do momento que ele tem esse direito de se fazer, ele tem que também ter a mentalidade de, pô, será que isso aqui vai pegar bem? Será que isso aqui... Pô, mas eu passear no Combu vai pegar mal? Mas aí é um ponto. Acho que o jogador, ele como personagem público, ele tem que entender também que podem entender de uma outra forma. Mas aí é o seguinte... que o cara não tá ligando. A narrativa que eu tô vendo, principalmente de muitos torcedores do Remo, mas acho que a gente... Repai, não vou fazer a festa de aniversário da minha filha. A gente chegou a falar disso também. Não vou passear... Não é isso, Michel. É que para muitos torcedores do Remo, o Remo ele entrou como se fosse qualquer jogo. E a partir disso, pós isso, o cara continua na rotina como se fosse qualquer resultado. Eu acho que... Eu entendo o jogador, se o cara quiser ir, ele vá. Mas ele tem que entender que se a torcida vê isso, provavelmente ela não vai gostar. Como formador de opinião, a gente não pode defender esse tipo de comportamento. Não pode. A gente não pode. Porque Torcida azulina, o que aconteceu com a intensidade do nosso time? 3 derrotas nos últimos 4 jogos, defesa batendo cabeça, e o pior, falta de sangue nos olhos até no repá. Isso é inadmissível. O Klaus veio a público, falou bonito, mas será que só discurso resolve? Enquanto isso, bastidores pegando fogo, troca de técnico, saída de peças importantes e jogador sendo flagrado em rolê mesmo com o time afundando em crise. E a verdade ninguém quer falar. O Remo não evoluiu. O Marcelo Rangel segue salvando. Como pode? O ataque desapareceu.
e a diretoria parece perdida tentando apagar incêndio com gasolina. O alerta está ligado, não dá mais para aceitar esse Remo apático, sem garra, e achando que só com conversa de coletiva vai ganhar jogo. Série B é cruel com quem vacila e o Atlético vem mordido, embalado por vitória diante do Goiás fora de casa. Chega de desculpa, o momento é de cobrança. O treinador Antônio Oliveira precisa mostrar para que veio, e os jogadores têm que entender que vestir o manto azulino é compromisso com entrega total. E para a diretoria, o recado é claro: ou assume a bronca e protege o projeto, ou entra em parafuso e arrasta o clube pro buraco. O torcedor não aguenta mais promessas vazias e atuação sem alma. E agora eu quero ouvir você. O problema do clube do Remo está dentro ou fora de campo? Coloca aqui nos comentários, bora debater. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com todo mundo da torcida e se inscreve no canal Leão Azul Marinho, porque aqui a gente cobra, defende e vibra com o nosso leão com a raça que ele merece.